Sistema de Informação, parte 2, elaborado pelos professores Larissa Junques e Maurício Teixeira. Aqui vamos trabalhar os sistemas de informação de saúde mais utilizados. Temos o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, o SINASC, Sistema de Informação de Nascidos Vivos, o SINAM, que é o Sistema de Informação das Doenças de Notificação Compulsória, o CHSUS, Sistema de Informação Hospitalar, o CIASUS, Sistema de Informação Ambulatorial, e o SIAP, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica. O SIM oferece aos gestores de saúde informações da maior relevância para a definição de prioridades, principalmente no que diz respeito aos programas de prevenção e controle de doenças, já que a partir das declarações de óbitos que coletamos, conseguimos verificar quais são as patologias que estão acometendo a vida dos nossos usuários. No preenchimento da ficha do SIM, é de extrema importância que todos os dados estejam preenchidos com a maior fidedignidade possível. Nome, endereço, a causa básica do óbito desse usuário, quais são as causas associadas, se ele tinha uma patologia pré-existente, se essa patologia pré-existente está enquadrada dentro das patologias de notificação compulsória, se essa informação tinha sido repassada ou não, se foi descoberta somente após o óbito desse paciente, a idade, o sexo, o local de ocorrência, se foi no hospital, se foi numa moradia, aonde que aconteceu esse óbito. A partir dessas informações contidas na ficha do SIM, eu consigo pensar nas necessidades de saúde daquela população. O desfecho que veio a dar ao óbito é de extrema significância, visto que se ele for associado a algum tipo de patologia, eu consigo trabalhar isso dentro daquela população. Muitas vezes, essas informações não me falam sobre os problemas de saúde não fatais. Por isso que a ficha do SIM preenchida de forma correta consegue me dar maiores indicadores. Eu consigo ter taxa de mortalidade, eu consigo, a partir dessas informações, montar a mortalidade proporcional. A partir da ficha do SIM, eu consigo, lá no TabWin, fazer a tabulação dos meus dados e separar por região, onde eu estou tendo maior número de óbitos por alguma patologia específica, como câncer de colo de útero, por exemplo. Eu consigo fazer série histórica, consigo analisar a faixa etária, qual é o sexo que está sendo acometido por alguma patologia, como câncer de pulmão, por exemplo. Eu consigo ter essas informações, tabular essas informações, analisar e verificar aonde eu tenho que agir de forma mais estratégica, implantando ou mesmo implementando alguns serviços de saúde. O SIM me dá uma série histórica. Ele consegue me dar o perfil de necessidade e intervenções no momento em que eu implanto algumas ações naquela comunidade, naquela região. Eu consigo fazer toda essa série histórica, verificando se aquela ação, aquele programa que eu implantei ou implementei, está me dando resposta no que diz respeito à diminuição de mortalidade por aquele agravo. As áreas tanto me dão perfil de necessidade daquela localidade, como me mostram a desigualdade de saúde em determinadas regiões no meu município ou no meu estado. Além disso, eu consigo avaliar os resultados dos meus programas e serviços de saúde. Como a gente informou anteriormente, eu consigo avaliar principalmente através da série histórica. Já o SINASC, que é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, me dá informações
importantíssimas no que diz respeito ao nascimento e, consequentemente, aumento da minha população em determinada localidade. Como está acontecendo esse nascimento? Que tipo de parto? Que tipo de acompanhamento? Foi feito pré-natal? Não foi feito pré-natal? Isso, obviamente, junto com o CIS pré-natal, eu consigo fazer esse acompanhamento de dados e o cruzamento de dados. Na ficha do SINASC, eu tenho que ter prioritariamente a data de nascimento, o peso dessa criança no nascimento, o ápiga no primeiro e no quinto minuto, que tipo de parto foi executado. Se foi parto normal, se foi uma cesariana, no momento que a gente trabalha tudo sempre dentro da perspectiva do Ministério da Saúde, de humanização do pré-natal e nascimento, né, na concepção de que sempre trabalhando na esfera de qualificar o parto pré-natal e tudo mais. Qual é a idade dessa mãe? E daí entra toda a história de planejamento familiar, idade gestacional que essa criança nasceu. Dentro disso eu consigo pensar se eu estou tendo muitos partos prematuros, se eu estou tendo partos prematuros com crianças que estão sendo encaminhadas para a UTI neonatal, porque isso faz toda uma diferença no meu planejamento estratégico de implantação ou implementação no atendimento a nível hospitalar. Quantas consultas de pré-natal essa mãe realmente fez, e isso eu cruzo com meus dados do CIS pré-natal para poder verificar se ela relata que fez 3 consultas de pré-natal e eu vou lá no meu CIS pré-natal e ela compareceu a uma consulta. O endereço dessa mãe, para mim poder fazer uma busca ativa, caso for necessário posteriormente, por alguma situação. Quantos filhos ela já teve, se o parto é gemelar ou não. Já o SINAM, que é o Sistema de Informação de Notificação dos Agravos, de notificação compulsória, possui várias fichas do SINAM, porque nós temos uma lista bem extensa, que são as doenças de notificação compulsória, que progressivamente o Ministério da Saúde vem fazendo algumas alterações. Tem a lista que saiu as últimas portaria do Ministério da Saúde e algumas doenças ou agravos foram sendo agregados a isso. Como hoje nós temos como notificação compulsória todo o caso de violência atendido no serviço de saúde, que tem uma ficha específica que deve ser preenchida e deve ser encaminhada para a gente poder fazer uma análise dessa informação e poder pensar em ações estratégicas dentro dessas ações já implantadas que eu tenho no município ou que eu não tenho no município no que diz respeito à violência. Só para vocês terem uma ideia de algumas ações de doenças de notificação compulsória, dentro da infinita lista que nós temos no Ministério da Saúde, que deve ser de conhecimento de todos, e isso deve estar afixado em local visível, tanto as fichas devem estar de fácil acesso aos profissionais de saúde, que preenchem essas fichas, nas instituições, unidades básicas de saúde, nos serviços de saúde, isso deve estar de fácil acesso. Tanto a lista de notificação compulsória, como as fichas de notificação compulsória e os telefones de contato da vigilância epidemiológica. Por que isso é tão importante? Para que a gente tenha rápida resolução do sistema. Ou seja, se eu tenho uma doença de notificação compulsória, eu tenho que notificar o mais rápido possível para ter um acompanhamento adequado e todos os encaminhamentos serem o mais rápido possíveis, visando controle dessa patologia, controle desse agravo, visando a saúde desse meu usuário. O SINAM, além de todo o preenchimento das fichas, me dá, através da série histórica, através dessa análise, informações do meu perfil populacional, o que eu tenho mais comumente de casos, se eu tenho uma área de saúde com desigualdade social, que eu tenho
saneamento básico. Eu provavelmente vou ter algumas doenças, algumas patologias com um maior número naquela região, e isso faz com que eu tenha que pensar e avaliar os meus programas e serviços de saúde implantados e, com isso, pensar em novas estratégias de saúde para aquelas regiões. O CIH, Sistema de Informação Hospitalar, contém informações que viabilizam efetuar tanto o pagamento dos serviços hospitalares que foram executados dentro daquela minha unidade hospitalar, através da captação desses dados. Então, se a ficha do CIH não está completa, faltando informações, eu não consigo cobrar do sistema. E isso acaba me gerando, infelizmente, prejuízo. Porque eu tenho toda a minha estrutura montada, e se eu não... já está montada, já estou pagando, já tenho um custo, e se eu não tiver a minha ficha do CIH preenchida de forma correta, com os dados fidedignos e compatíveis, isso é muito importante dizer, eu não vou receber para aquele procedimento que eu executei. Eu tenho que ter preenchido a razão social do hospital, a natureza jurídica, CNPJ, endereço, telefone, informações do paciente, nome completo, endereço, sexo, idade, data de nascimento, os dados da internação, qual é o diagnóstico principal, o diagnóstico secundário, quais foram os procedimentos realizados, por quanto tempo ele ficou internado, quais foram os custos desse meu paciente e, em alguns momentos, se ele foi a óbito, se ele não foi a óbito, o que gerou, se ele teve alta, para qual serviço ele teve alta, se ele teve alta e vai continuar acompanhando, se ele teve alta, mas vai voltar a fazer algum procedimento dentro da minha área hospitalar. Essas informações todas devem estar preenchidas na ficha do CIH para que eu possa receber pelo procedimento que eu estou executando dentro do meu hospital. O CIA é o Sistema de Informação Ambulatorial. Facilita muito o planejamento e o monitoramento e avaliação do atendimento ambulatorial, me dando informações do que realmente está acontecendo no meu serviço ambulatorial. O preenchimento das fichas de atendimento ambulatorial totaliza, quando eu fecho mensalmente, ou quinzenalmente, essas informações, ou trimestralmente, para poder analisar, me diz o que cada unidade de saúde está executando de procedimentos. No momento que eu tenho essa ficha preenchida corretamente, eu consigo receber por aquilo que eu estou executando dentro da minha unidade. Mas se eu tiver falta de preenchimento, códigos inadequados, se eu não tiver um profissional cadastrado no CNS para aquela especialidade e colocar que eu preenchi na minha ficha o procedimento executado por um profissional, o qual não está cadastrado naquela unidade, ou naquele turno, ou que eu não tenho uma sala específica para realizar um procedimento específico, eu infelizmente não vou receber por esse procedimento. Então, adequar as informações dentro da Secretaria de Saúde, dentro da Regional de Saúde, para que aquela unidade de saúde tenha aqueles profissionais cadastrados, aqueles procedimentos cadastrados, para que eu possa vir a receber esse material. Já o SIAP, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica, é voltado 100% para o acompanhamento de todo o serviço executado na atenção básica. O foco dele principal está nas equipes de saúde da família. Ele tem várias fichas, onde eu tenho informações sobre o cadastro das famílias, onde eu sei como é que é a moradia, o saneamento, a condição de vida daquelas famílias. Eu sei quantas crianças menores de 2 anos eu tenho naquela região, aonde eu tenho a equipe de saúde da família descrita,
Eu sei quantos hipertensos, quantos diabéticos, quantos pacientes eu tenho com algum agravo de notificação compulsória. E isso faz com que eu tenha um maior controle da população onde eu estou inserido. Vamos falar um pouquinho mais especificamente do CIAB agora. O CIAB foi implantado em 98, substituindo o CIPAX, né, que era aquele sistema de informação que a gente tinha para controlar o Programa de Agente Comunitário de Saúde. O CIAB veio para fazer um acompanhamento das ações das equipes do PSF, que hoje a gente fala em estratégia de saúde da família, né, não mais em programa. Quais são as características principais do CIAB? Ele acaba tendo uma visão de microespacialização dos problemas de saúde e principalmente de avaliação dessas intervenções que a minha equipe de saúde acaba fazendo. É uma produção mais rápida de informação, mais ágil, mais oportuna, produz indicadores capazes de cobrir todo o meu ciclo de organização das ações a partir da identificação dos problemas daquela comunidade onde aquelas fichas foram produzidas. Acontece uma consolidação progressiva da informação, partindo de níveis menos agregados para níveis mais agregados. E através do CIAB a gente tem informações muito fidedignas, né? Por isso que a gente deve ter a nossa equipe de estratégia de saúde da família, desde o médico, do enfermeiro, dos técnicos de enfermagem, dos agentes comunitários de saúde, enfim, toda a equipe engajada em preencher os dados das fichas com a maior fidedignidade possível para que eu saiba realmente a situação de saúde daquela minha população e que eu possa produzir ações de saúde que atendam às necessidades reais e às demandas reais daquela população onde a gente está inserido. No momento em que eu tenho essas fichas preenchidas e o sistema do CIAB alimentado, ele acaba se tornando um dos principais instrumentos de monitoramento das ações das equipes de saúde da família, né? E se eu tenho uma quantidade significativa de equipes de saúde da família e a minha população está sendo com uma cobertura, está sendo atendida com uma cobertura significativa de saúde da família, eu consigo, através do CIAB, ter uma gestão mais organizada de informações. Ou seja, eu consigo ter um planejamento mais eficaz, visto que eu tenho um monitoramento e avaliação das ações de saúde da atenção básica, o que me dá instrumentos para pensar e planejar as ações dentro da gestão, tornando uma gestão mais resolutiva, mais eficaz para os meus usuários. É uma ferramenta padrão, o Ministério da Saúde manda as fichas, e em alguns momentos ele vem alterando as fichas do CIAB, né? Mas é uma ferramenta padrão de coleta de informações da população que eu tenho adscrita da minha equipe de saúde da família. Ele é delimitado, né? Eu acabo só atendendo aquela população, ele acaba sendo geograficamente delimitado, mas ele me possibilita a construção de indicadores populacionais referente àquela área adscrita. O Ministério da Saúde coloca que o CIAB produz relatórios que auxiliam as próprias equipes, as unidades básicas de saúde às quais estão ligadas e os gestores a acompanharem o trabalho e avaliarem a sua qualidade. Então é isso que a gente vem falando, né? Que o CIAB ele é um instrumento que nos dá suporte para planejar, porque eu consigo avaliar, eu consigo monitorar e eu consigo planejar através das informações e dos relatórios que o CIAB produz. Hoje eu tenho as fichas do CIAB subdivididas. A ficha A, que é aquela ficha de cadastramento das famílias, a ficha de acompanhamento de gestantes, que é a ficha BGs, a ficha de hipertensos, que é a BRA, a ficha de diabéticos, que é a BDIA, a ficha dos pacientes com tuberculose,
que é a BTB, a ficha B de acompanhamento dos pacientes de Hanseníase, que é a ficha B RAM, a ficha de acompanhamento de crianças, que é a ficha C, e o registro de atividades, procedimentos e notificações, que é a ficha D. A gente acredita que deva ser de conhecimento de todos essas fichas. Mas caso alguém não tenha conhecimento das fichas ou não conhece as novas fichas, que o Ministério fez algumas alterações em algumas fichas do SEAB, que vocês acessem esse link do Ministério da Saúde para estar visualizando essas fichas e estar tendo conhecimento e se apropriando dessas fichas de notificação realmente. Só para dar um parecer bem amplo, com algumas informações, a ficha A, que é a ficha de cadastro das famílias, né, ela tem tanto dado sociossanitário, né, como me dá informação de número de quartos, quantas pessoas convivem naquela família e tudo mais. E, geralmente essa ficha é preenchida pelo agente comunitário de saúde, no momento em que ele está fazendo o cadastro dessas famílias. E essa ficha deve ser atualizada permanentemente. Cada momento que eu tenho ou uma nova família que acaba se inserindo dentro da minha região adscrita, ou quando eu tenho alguma construção nova, ou alguma mudança que o meu agente comunitário de saúde visualiza, eu devo orientá-lo a preencher uma nova ficha A e que essa ficha A seja encaminhada para o sistema de informação para que a gente tenha real conhecimento do que está acontecendo na minha região. A ficha SSA2, que é a ficha de acompanhamento de grupo de risco, ou quando tem problemas de saúde que são prioritários, ela é preenchida pelo agente comunitário de saúde mensalmente, no momento em que ele faz aquela visitação domiciliar e, se for necessário, ter mais alguma informação ou se precisa ter algum acompanhamento, ele pode recorrer ao técnico de enfermagem, ao enfermeiro, ao médico, para poder ter orientação. A ficha D, que é a ficha de registro das atividades realizadas pela equipe de saúde, aí inclui todos os procedimentos, as notificações, enfim, todas as atividades que a equipe realizou naquele mês. E todos os profissionais devem participar, né, dessas informações, porque são produzidas por todos os profissionais da equipe. Médico, enfermeiro, técnico, agente comunitário, todos devem participar. Esses dados coletados são agregados e alguns deles são consolidados antes mesmo de serem lançados no sistema, para depois a gente ter a geração do relatório de indicador do SEAB. As principais publicações que a gente tem de SEAB é o manual, né, propriamente dito do SEAB, o livreto que fala sobre o monitoramento da atenção básica, o monitoramento e acompanhamento, né, para a gente fazer uma reflexão, uma análise de como esses dados podem ser avaliados e de como esses dados podem ser utilizados posteriormente. Nós temos outros sistemas de informação em saúde, né? O SISVAN, que é da Vigilância Alimentar, o SIS-API, que é o Sistema das Doses de Vacinas Aplicadas, o SIS-PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, Hiperdia, o SISCAN, o SIS Pré-Natal, enfim, nós temos vários sistemas de informação que são utilizados por todas as equipes de saúde. E a gente tem que pensar, né, gente, que não adianta só fazer informação de saúde se as pessoas que estão preenchendo essas fichas, que estão digitando esses dados, digitando essas informações, não estarem apropriadas do que estão fazendo e não compreenderem a importância desses dados e dessas informações produzidas. Porque somente através do uso adequado dessa tecnologia é que a gente vai conseguir melhorar a saúde da população, porque através dessas informações eu vou fazer um bom planejamento, eu vou ter uma gestão resolutiva e eficaz. Então, cabe a gente refletir que não há saúde sem gestão. E não há gestão
sem informação. Obrigada.